Grana entrando no Vasco anunciar reforços. Evolui algumas negociações. Hoje a gente teve nomes de peso, novos nomes surgindo no noticiário esportivo dos Gigantes da Colina e a gente vai passar tudo aí para vocês. O Vasco que adquiriu parte dos direitos econômicos de um jogador e a gente vai falar bastante também sobre saída de atletas dos Gigantes da Colina. O Vasco que está buscando enxugar a folha para proporcionar novas chegadas e definida a arbitragem também para o jogo contra a equipe do Mirassol no interior paulista para quinta-feira. Então coloquem muito a atenção no nosso vídeo e vamos falar aqui primeiro de Vasco da Gama e Mirassol, porque o Vasco vira a chave, o Vasco encaminhou a vaga ontem para as quartas de finais do campeonato estadual do Rio de Janeiro. E agora o Vasco pensa definitivamente apenas no campeonato brasileiro. Aí o Vasco vai com o time titular, com aquilo que tem de melhor para essa partida. Houve a reapresentação, Fernando Diniz, ele tem uma dúvida para esse jogo aí, se ele vai com o nosso GP ou se ele vai com o DVD para a partida, perfeito, e a gente tomou conhecimento sobre a situação da arbitragem, colocaram o melhor árbitro do país, o Rodrigo José Pereira, lá de Pernambuco, para apitar esse jogo, árbitro FIFA, tá? Então a gente vai ter um árbitro muito bom, costuma aí ser muito sucinto, prático nas arbitragens que ele faz aí em jogos do Vasco da Gama. Falando sobre saída de jogador, perfeito? Vamos lá, o Vasco hoje encaminhou a saída do Garré, o Damak, da Arábia Saudita, contrato aí de 6 meses, onde o Vasco receberia 350 mil dólares aí pelo empréstimo do jogador, né? Não chega nem perto ali daquilo que o Vasco o contratou. O Vasco fez uma contratação muito cara, pagando 2 milhões e meio de dólares pelo Garré, mas o Vasco está emprestando aí um jogador. Já está acertado o empréstimo. Situação aqui também do jogador Ryan. O Ryan passou aí nos exames médicos, tá? O Vasco aguarda o depósito aí da grana. O Vasco, mentira, só para desmentir aqui, o Vasco não vai receber quase 200 milhões, tá? Não vai chegar nem a 150 milhões de reais o valor que o Vasco tem para receber do Ryan. Então, a questão é a seguinte, o Vasco está aguardando esse dinheiro também para poder fazer as contratações, para fazer os anúncios aí de jogadores que estão muito próximos aí de serem atletas dos Gigantes da Colina. Então, o Northern Forest faz o depósito, o Vasco transfere a documentação, o Ryan vai ser anunciado lá. Vamos falar aqui sobre a situação envolvendo reforços. Por quê? Tanto a situação do Brenner quanto a situação do Renestrosa, os jogadores não foram registrados ainda, tá? No boletim informativo da CBF. O Vasco aguarda aí documentações vindas justamente da Itália e da Colômbia para dar prosseguimento ao feito. Então,
havia uma conjectura para que o Brenner estreasse aí no jogo contra a equipe do Mirassol, o que provavelmente não vai acontecer. A estreia dele vai ficar para o dia 5 também de fevereiro contra a Chape, assim como a situação do atleta Inestrosa. Perfeito? O Vasco hoje que adquiriu 50% dos direitos econômicos do lateral João Vitor, menino que tem entrado muito bem aí nos jogos do Vasco da Gama. O Fernando Diniz ontem ainda o colocou para poder atuar no segundo tempo do jogo contra a equipe do Boa Vista. O menino foi bem. O Vasco adquiriu ali 50% dos direitos econômicos dele, chegando a um acordo ali com o Nova Iguaçu. Bom, hoje saiu um papo do Juninho Capixaba aqui no Vasco da Gama. Juninho Capixaba é aquele mesmo do Red Bull Bragantino, jogador que a gente conhece muito bem e que já esteve para vir para o Vasco da Gama em algumas ocasiões lá atrás. Eu fui atrás dessa informação sobre o Juninho Capixaba e não tem proposta, não tem nada com relação ao Juninho Capixaba. Não desrespeitando quem deu a informação, tá? Mas não tem nada. A prioridade do Vasco da Gama para a lateral esquerda chama-se Cuiabano, tá? O Vasco está aguardando essa grana do Ryan Rim. O Vasco vai formalizar uma proposta ao North Forest, porque o Vasco quer repatriar o Cuiabano. Essa é a prioridade do Vasco para a lateral esquerda. Não que o Juninho Capixaba fosse um jogador ruim, não. É muito bom jogador que a gente acompanhou desde o início lá no Fortaleza, certo? Mas a negociação hoje é com o Cuiabano. O Vasco vai fazer uma oferta para verdadeiramente adquirir parte dos direitos econômicos dele. Pessoal, situação do jogador Diniz Pinto, tá? É uma situação que está basicamente sacramentada, tá? O Vasco está fazendo ali os ajustes finais à parte de contrato. A equipe do Moreirense gostou muito ali da proposta do Vasco da Gama. Há um ajuste ali com relação à situação de forma de pagamento, como que o Vasco vai fazer, porque foi estipulado aí um valor de 2.200.000 euros, tá, para esse jogador chegar aqui. O Vasco vai fazer o parcelamento dessa negociação aí, dessa operação, e está se chegando a um denominador comum. Assim como a situação também do jogador Adrielson, tá? O jogador Adrielson. O jogador está apalavrado com o Vasco da Gama, sim, perfeito, e o Vasco da Gama vai depositar aí nas próximas horas a quantia referente a luvas do atleta, tá? E as garantias bancárias junto ao Al-Ash, lá da Arábia. Para a gente poder encerrar essa situação, está todo mundo perguntando sobre a situação do Daverson e do Spinelli, tá? A situação do Daverson aí está muito bem encaminhada, é uma situação que é muito mais fácil para poder acontecer. E ali tem o interesse do Vasco, o Vasco procurou o Daverson larga tudo para poder jogar no Vasco da Gama, tem 34 anos de idade, o último contrato dele, e a situação do Daverson ali está sendo verificada as bases salariais ali do Daverson, tá? Mas o Daverson já deixou público, já externou isso, que aceita reduzir o valor do seu contrato para vir atuar aqui no Vasco da Gama. O Spinelli
foi um jogador que foi oferecido ao Vasco e passou pela avaliação do Fernando Diniz, tá? Também tá ok. O Vasco aí vai fazer aí também as garantias com relação à situação de pagamento, tem que dar as luvas do jogador, né, o adiantamento, como o jogador tem um contrato até 2027, junto ao Independente Del Valle, o Vasco vai ter que desembolsar uma grana, mas já há um acordo aí entre Vasco e o jogador. Por um motivo muito simples, o jogador ele foi oferecido ao Vasco, entendeu? O Vasco deu prosseguimento ao feito. Nas próximas horas aí a gente vai ter, com toda certeza, anúncios sendo feitos aí pelos gigantes da colina. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu.